Olá, boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Que alegria estar aqui mais uma vez. Mais uma semana se passou. Que bom estarmos juntos, reunidos. Muita alegria poder estar aqui mais uma semana. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Rosalva, querida, seja bem-vinda, boa noite. Que bom ter vocês aqui conosco para que a gente possa, juntos, mais uma vez, refletir um pouco sobre os ensinamentos de Joana de Ângeles. Sempre nos traz mensagens para que a gente possa refletir com muito carinho. Oi, Francisca, Cristina, minha irmã. Que bom ter você aqui, boa noite, seja bem-vinda. Vamos então, sem perder muito nosso tempo, que é muito precioso, vamos ler um pequenino trecho de uma página, Receita de Paz, de Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles também. E aí diz o seguinte... Mais uma bela reflexão, né? Há tempo de semear, sendo, portanto, compreensível que chegará o tempo de secar. Inutilmente se pretenderá, com êxito, precipitar os fenômenos da vida entre a germinação e a frutescência do grão. No campo moral, o mecanismo é equivalente. Cada fase tem um período próprio, cada ocorrência seu instante azado. É mais uma bela reflexão. É um trecho tão curtinho, mas ele nos quer dizer tanto que é para a gente refletir mesmo, com muito carinho, estas palavras de Joana. E nesta noite, então, nós vamos refletir um pouquinho sobre o item 13, libertação pelo amor. É mais um ensinamento muito interessante que Joana nos fala, nos passa. Muito interessante mesmo. Ari, boa noite, seja bem-vindo, espero que você esteja bem. Ô, Neto Estima, que bom ter você aqui conosco, muito bom te receber nessa noite. Como é bom receber todos esses nossos irmãos e irmãs que aqui estão. Então, nós vamos já dar início a essa leitura e a essa reflexão do nosso livro Fonte de Luz, de Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles. Então, nós vamos lendo, para quem nunca me viu, né, Neto? Por aqui, assim ao vivo, a gente vai lendo alguns trechos e vai refletindo. E aí vocês podem interagir conosco para que a gente faça um bate-papo bem gostoso, bem legal, bem produtivo, na verdade. Então, Joana começa dizendo assim: o homem que marcha sem um objetivo definido facilmente cai nas armadilhas da insensatez e do desconhecido. A proposta essencial da vida é a conquista da perfeição, que somente se consegue após cuidadosa programação consciente. A princípio, automaticamente, qual o débil plantula que arrebenta o limite da semente atraída pela luz. Posteriormente, são exigíveis cuidados para que atinja o objetivo do crescimento e da abundância de flores, frutos
e outras sementes. O espírito reencarna produzindo os conteúdos, experiências anteriores, que lhe facultam destroçar a concha do primarismo atraído pela força motriz que se espaira no universo. Logo depois, à medida que a consciência se desenvolve e dá-se conta da própria realidade, a definição de objetivos se torna essencial, sem o que se desorienta e aflige. Passam as multidões aturdidas pela exaltação dos sentidos físicos, por faltarem ideais de orientação que concedam harmonia e segurança de conduta. Então, mais um trechinho que a gente leu, para que a gente possa refletir um pouco. Eu sempre me atrapalho aqui um pouco, porque a gente está habituado a ler na tela do notebook. Mas este livro não tem como fazer este processo. Não existe PDF para ele, eu já procurei, já revirei, então a gente lê direto do livro. Então, lê do livro, põe do lado, vira para cá, vira para lá, aí a gente se confunde um pouquinho, mas nada que seja impossível da gente fazer. Então, vamos lá. Começando, aqui ela nos diz que em cada encarnação é necessário que nós tenhamos um projeto para não sermos vítimas da insensatez, para não vivermos alucinados. Porque se nós não tivermos um projeto, nós ficamos vacilantes. E isso é necessário. Claro que não é... tem uma certa idade para que a gente possa seguir essa rotina. Mas desde que nós reencarnamos, nós já temos um objetivo. Claro que pelo véu do esquecimento não nos é possível saber, mas nós temos intuições, temos inspirações, temos aquelas tendências, boas ou não, que vêm conosco para cada encarnação que aqui a gente vem cumprir de acordo com as leis de Deus. Então, mais da frente ela diz que como a semente que germina, nós também somos assim. Nós damos flores, nós damos frutos e depois nós voltamos a ser semente. É tudo uma questão de ciclo. E assim vamos caminhando de encarnação em encarnação, sempre cumprindo os nossos projetos, sempre cumprindo este ciclo. Então, o espírito vai avançando e vai caminhando a cada encarnação para a evolução. Às vezes a gente pensa erroneamente que a cada encarnação nós damos um salto muito grande, que avançamos bastante, mas sabemos que não é bem assim que funciona. Quando nós acreditamos que os nossos passos são grandes, são longos, nós nos equivocamos, porque nós não conseguimos, em uma encarnação, termos algumas virtudes. Nós temos uma, outra, às vezes vacilamos muito, mesmo naquela que acreditamos que já possuímos. Então, vai depender de nós quantas encarnações teremos, quantos esforços faremos em cada encarnação, porque o objetivo é evoluir. Sempre, sempre, sempre nós vamos seguindo este caminho. Então, nós vamos trazendo do passado as experiências que tivemos. E aí a gente vem para reconciliar. Vamos desfazer situações em que nós criamos no passado.
ou que fizemos algo para alguém, ou que alguém fez para nós, nós somos devedores, de qualquer forma. Porque se alguém fez para nós e nós não perdoamos, nós estamos ainda em débito. Se nós fizemos algo, estamos devendo um pouquinho mais. Então, é desta forma que a gente volta e que a gente vem para várias encarnações para ir desfazendo essas situações do passado. E com o tempo, nós vamos tomando consciência daquilo que está acontecendo conosco e nós vamos percebendo que a realidade da qual nós vivemos, da qual nós estamos encarnados, ela se torna essencial para que haja harmonia, segurança de conduta, sem nos deixarmos contaminar. Porque muitas vezes, diante de uma situação, de uma convivência, mesmo que possa ser afetivo, possa ser uma convivência do trabalho, possa ser da sociedade, às vezes nós nos equivocamos e nos deixamos envolver por situações e nós ficamos contaminados, nos contagiamos com os ideais de algumas pessoas. E conforme nossa consciência vai se expandindo, nós vamos percebendo que a realidade não é bem aquela. E aí a gente vai conseguindo, aos poucos... Oh, travou? Está picotando, meu Deus! Que horror! Justo hoje... Voltou, gente? Eu desliguei tudo que era possível hoje para que não acontecesse isso. Há muito tempo que não acontece. Oh, meu Deus. Alguém me avisa aí se tiver voltando, se já voltou, se melhorou, porque fica difícil você falar aqui e saber. Tá normal para você, Débora? Débora, boa noite, seja bem-vinda. É tão desconfortante quanto a esta situação, porque a gente que está do lado de cá, a gente fica sem saber o que está acontecendo, não é? E só quando vocês passam essas notícias para a gente, é que a gente fica sabendo, na verdade. Porque aqui para mim está tudo normal, está tudo bem, está tudo certo. O Ari fez pontos de interrogação se é a internet. Acredito eu que não, mas pode ser. A gente sabe que quem faz ao vivo corre esse risco. Aqui não está acusando nada. Agora voltou, a Sueli está dizendo. Ainda bem, vamos continuar então. Só que a gente fica assim tão aflito que a gente perde um pouquinho o fio da meada, né? Mas como a gente estava dizendo, nós precisamos seguir uma conduta depois que tomamos consciência de que, na verdade, a realidade que nós vamos conhecendo, que nós vamos aprendendo, vai nos tornando essencial para que nós possamos ter uma harmonia, uma segurança na nossa conduta, né? Porque, às vezes, na convivência com outras pessoas, como eu havia dito, não sei se vocês chegaram a ouvir, a gente fica numa sociedade, no trabalho, no envolvimento pessoal, amoroso, afetivo, enfim, a gente vai se contagiando e vai se deixando levar para situações não tão importantes para o nosso crescimento. E aí também, muitas vezes, nós deixamos nos envolver, nos iludimos
e aí nós ficamos mais ainda amargurados do que nós estávamos antes de tomarmos aquela atitude e tomarmos aquela decisão. Então, é muito importante que a gente preste muita atenção e tenhamos a realidade da nossa situação, desta encarnação. Então, lendo mais um pouquinho, o vazio existencial pela desmotivação de resultados valiosos permanece buscando preenchimento com ilusões que logo se enfraquecem mais amargurados. Foi o que nós acabamos de falar. E como consequência, uma alucinação pelo poder para gozar substitui o lugar para ser. Substitui o lutar, para ser, deixando os espaços emocionais em confusão, porque não conseguem esses valores que se armazenam e entulham sem sentido, sem significação. Então nós vamos seguindo a nossa caminhada, deixamos-nos envolver, ficamos com a ilusão, queremos viver o material, queremos viver o mundo das emoções, vamos dando espaço, mas aí ficam umas situações em que nós ficamos confusos. Vou aqui ou vou ali? Faço isso ou faço aquilo? Vamos enfraquecendo essas ideias e vamos nos tornando amargurados. E aí ela nos diz o seguinte: a presença de um ideal na mente, emocionando o coração, delineia uma jornada feliz, cujo preço de sacrifício é de luta e é compensado pelo bem-estar do que se executa. Então, dependendo daquilo que nós estamos fazendo, nós vamos nos emocionando, né? Sentindo o nosso coração feliz. Porque quem é que não gosta de estar bem, de estar em paz? E estar em paz com a sua própria consciência. Como é bom você deitar no travesseiro e dizer: eu estou bem, eu estou em paz, eu não estou fazendo nada daquilo que até o momento que eu alcancei, obviamente, porque nós somos ainda imperfeitos, claro, estamos todos seguindo o mesmo caminho, todos estamos no mesmo barco, todos nós estamos evoluindo, cada um no seu tempo, cada um no seu passo, cada um no seu caminhar. Por isso que nós precisamos respeitar a posição do outro, porque às vezes ele já passou à nossa frente, mas às vezes não. E não cabe a nós ficar julgando, e sim respeitar a sua opinião. Porque como a gente costuma brincar, a gente diz: eu prefiro ser feliz do que ter razão. Mas não é nesse sentido que a gente fala brincando, mas a realidade é essa. A gente prefere, sim, respeitar a ideia do outro, os ideais, a maneira dele ser, a maneira dele proceder, desde que não esteja prejudicando a maioria das pessoas que estão ao seu redor, porque isso está lá no Evangelho, está no Livro dos Espíritos também, complementando este pensamento, que nós podemos, sim, exercer uma função defrontando-se com o outro, desde que ele esteja prejudicando uma maioria, né? Mas se ele estiver prejudicando a si só, nós temos que respeitar, dar uma orientação, sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos mudar
aquilo que ele acredita, a maneira dele ser. E aí nós vamos, então, seguindo a nossa caminhada. Porque aqui fala, né, que o coração delineia uma jornada feliz. E o preço de sacrifício e de luta é compensado pelo bem-estar do que daquilo que se executa. Com toda certeza. Nós já ouvimos tantas pessoas dizer que a doutrina dos espíritos cobra muito das pessoas. Não, absolutamente. Ela não cobra nada. Ela não exige nada. Ela coloca a maneira que nós temos que agir. E aí vai depender de cada um de nós. Se você segue ou se você não segue as leis divinas, se você faz algo para o seu bem físico, para o seu bem mental, porque senão você vai se prejudicar. Então nós temos que cuidar de nós também, fisicamente e espiritualmente. E aí então, ela continuando, ela diz assim: o ser humano está destinado à elevação de si mesmo. Há uma perfeita característica de diferenciação entre o que eleva e aquilo que retarda o avanço do progresso. Então vamos ver. O prazer que desgasta, filho bastardo de paixões primeiras herança do instinto básico do ser animal. Significa estágio que retarda o despertar da consciência. Então nós temos, sim, carregamos em nós ainda esta herança, esses instintos animalescos. Nós trazemos conosco. Quantas e quantas vezes nós estamos diante de uma conversa e alguém nos diz algo e a gente não quer levar desaforo para casa. A gente quer, com toda certeza, fazer com que a nossa ideia prevaleça, e aí a gente quer brigar, a gente quer retrucar, porque nós temos ainda instinto animalesco. Isso quando não partimos para vias de fato. Ainda que hoje controlamos muito, a gente vê muitos irmãos que se controlam, a gente se vê, às vezes, controlando aquelas nossas tendências que dão uma vontade assim da gente falar, não, chega, basta, e aí a gente percebe que nós não estamos agindo de uma forma correta. E aí é hora da gente colocar a nossa consciência em uma situação onde nós podemos analisar. Então vamos perguntar a ela, se Jesus estivesse aqui agora, nesta situação, como ele agiria? Fica difícil, né? Pois é. Aí nós vamos percebendo que nós somos ainda pequenos demais. Nós percebemos que não é assim que funciona. Vamos ler o que a Sueli escreveu. A doutrina espírita, Jesus não cobra nada, Deus não cobra nada. Simplesmente somos amados com a benevolência de ter outras oportunidades de acertar. Exatamente, Sueli. A doutrina não nos pede, Jesus não cobra, Deus principalmente também não cobra, nem Jesus e nem Deus nos julga. Eles simplesmente nos dão a oportunidade de acertar de acordo com as nossas encarnações. Olha que presente que nós recebemos, esse presente maravilhoso que é a reencarnação. São várias e que nós não temos noção de quantas nós temos para poder melhorarmos aos poucos um pouquinho. Exatamente. Muito bom. Precisamos ter a benevolência. Exatamente, Sueli. Muito bom. Aí vamos ver o que é que nos eleva, né?
O prazer estético que dulcifica e estimula o amor é uma inspiração que verte do alto e atrai para mais eloquentes realizações. Representam a luz libertadora. Olha que coisa linda. Então, o prazer que adoça e estimula o amor é uma inspiração que nós recebemos do alto. E ela atrai para nós as mais eloquentes realizações. Representa a luz libertadora. Então, essa inspiração nós recebemos dos benfeitores espirituais, do nosso protetor amigo, que vai iluminando o nosso caminho, vai nos mostrando aquilo que nós precisamos, que é aquela luz para iluminar a nossa caminhada. É a nossa luz que pode, através desta iluminação que vamos recebendo, nós vamos poder também, através dela, iluminar o outro que está conosco. Porque vós sois luz. Não é? Jesus disse, sois o sal do mundo e a luz da terra. Então, nesta última frase aqui, nós podemos verificar que nós podemos nos elevar ou nós podemos retardar o avanço do nosso progresso. Então, já que eu falei do sal e da luz, quando Jesus nos diz, vós sois o sal da terra, o sal não pode ser nem pouco e nem em excesso. Se ele for pouco, colocando na nossa vida aqui, no nosso dia a dia, a comida fica sonsa. Então é como nós, a nossa fé fica uma fé sem muito valor, sem sabor, né? E se ela for colocada em excesso, pelo sal, no caso aqui que está representando essa nossa fala, ele fica inapetente não, ele fica difícil da gente ingerir. Então, nós não vamos conseguir comer, porque na verdade vira uma samoura. Então, nós não podemos ser nem meio e nem muito. Nós temos que estar de uma forma que possamos ter um sabor ideal, porque se nós formos sonsos, não vamos ter esse alicerce perfeito para o nosso crescimento. E se nós formos em excesso, nós seremos nada mais, nada menos do que aquelas criaturas que não aceitam de forma nenhuma uma outra consideração que não seja a sua. Então passa a ser uma criatura fanática. E essa luz que vai iluminando, como diz o Cristo, vós sois a luz do mundo, nós temos que deixar a nossa luz brilhar. De que forma? Como eu disse há pouco, eu quero e eu preciso iluminar a minha caminhada, mas eu também preciso ajudar aqueles que estão comigo. Então, de nada vale eu conhecer um pouco da doutrina, eu ter um pouco de conhecimento em alguma pequenina coisa e não passar para frente, porque nós não podemos encobrir a nossa luz. Deixe-a brilhar, como diz o Cristo. São pequeninas situações onde nós precisamos passar para frente. E todas as vezes que eu comento sobre esta situação, eu me lembro do dia em que uma colega do centro me pediu uma receita de um pão. E eu disse, eu vou te dar. E eu vendia aqueles pãezinhos naquela época, eu fazia e vendia. E aí ela ficou assim, como dizemos, de queixo caído. Você vai me dar mesmo? Lógico, por que não? Então a gente tem que ir passando isso para frente. E assim é o nosso conhecimento.
porque às vezes a gente está conversando com uma pessoa e ela vai nos passando tantas informações e às vezes por orgulho a gente diz que não, que sabia, que entendia, e aí você não entende muitas vezes nada. É como aqueles espíritos pseudo-sábios, né? Que vêm e falam, aí quando você encosta ele na parede e faz uma pergunta bem mais profunda, ele não sabe responder, porque ele só fala, mas não tem profundidade, não tem luz naquilo que ele nos passa. Então, nós precisamos, sim, ter essa luz em nós, para que ela possa nos libertar de todas as nossas mazelas. Então, seguindo mais um pouquinho, tudo quanto obscurece os sentimentos, embora agradável na sua apresentação, possui o combustível mortal que detona a aflição. Quanto estimula sem inquietar e harmoniza durante a realização, é pauta ascensional para a plenitude. Pelo contrário, aquilo que enfraquece, promove ansiedade que não se acalma, representa a fixação nos labirintos do primitivismo. O ideal de alcançar uma realização enobrecedora, seja qual for a maneira como se expressa, torna-se o móvel edificante para a existência feliz. Então, aqui ela nos dá também dois momentos para a nossa reflexão. Quando nós obscurecemos o nosso caminho, o nosso sentimento, às vezes é tão agradável no início, depois nós vamos vendo que, na verdade, nós precisamos tomar o cuidado para que ele não se enfraqueça e para que ele não torne para nós uma fixação nos labirintos do primitivismo. Nós estamos aqui em constante renovação. Então, nós precisamos prestar muita atenção em tudo aquilo que vamos fazer e o que não vamos fazer. Então, ela diz aqui que o sentimento, quando obscurece, né, é um combustível mortal que detona a aflição. Então, quando estimula sem inquietar e harmoniza durante a realização, é uma pauta ascensional para a plenitude. Mas, pelo contrário, aquilo que enfraquece promove ansiedade que não se acalma, representa fixação. Então, nós vamos vendo que, de repente, uma pessoa que se encontra nessa desarmonia consigo mesmo, ela começa a ter um enfraquecimento em si, ela passa a ter uma ansiedade que não se acalma, ela não se encontra, e aí ela está ainda ligada nos labirintos do primitivismo. Ela não cresceu, ela não avançou, ela não se elevou, e ela se encontra ainda em uma situação aflitiva. Ela se encontra em aflição, ela não consegue seguir, caminhar, e isto faz com que ela se perca e ela não consiga evoluir, porque ela está estacionada, ela não consegue crescer. Então, ela diz ainda que o ideal de alcançar uma realização enobrecedora,
seja qual for a maneira como se expressa, torna-se móvel edificante para a existência feliz. Para que surja esta realidade e se desenvolva, somente o discernimento da estrutura da vida pode definir. Pois é, nós precisamos ter uma estrutura de vida, uma base para que a gente possa definir esta nossa caminhada e que essa realidade se desenvolva de uma forma feliz. Então, por isso, o conhecimento da imortalidade torna-se fator preponderante para o nosso serviço, para o nosso trabalho. A certeza da imortalidade da nossa alma é aquilo que nos move. É um fator preponderante porque nos dá a certeza da vida futura. Nos dá a certeza de que a vida continua. Porque o nosso espírito, ele é imortal. Somente o corpo é perecível. O corpo, a cada encarnação, ele muda para a existência corporal daquela reencarnação, por tudo aquilo que ele irá passar, ou terá que passar. E aí o espírito continua sempre o mesmo. Então isso nos fortalece. Ele nos dá a certeza de que o amanhã existirá. Apenas não seremos mais nós com esse corpo físico. Não usaremos mais esse nome, mas o espírito é o mesmo. Então, a reencarnação que nós vamos tendo a cada oportunidade, porque para reencarnar precisamos ter também uma oportunidade, não é bem assim como muitos acreditam, né? Desencarnou, já vamos reencarnar. Por isso acreditamos que aquele filho, aquele neto já é a reencarnação do pai, do avô. Nem sempre é tão rápido assim. Existem sim as que são rápidas, mas necessariamente não são todas assim. Aliás, a grande maioria não é assim. Então, a cada reencarnação, ou seja, a cada encarnação, vai nos conduzindo para novas lutas, novas experiências, para que a gente possa sair da nossa pequenez e ir crescendo lentamente, e conforme vamos crescendo intelectualmente, nossa consciência vai nos cobrando muito mais, porque nós passamos a ter conhecimento. E aí, seguindo os ensinamentos de Jesus, nós vamos evoluindo e nós vamos crescendo moralmente. Então, aqui, como ela diz, o conhecimento da imortalidade torna-se um fator preponderante para o nosso serviço. Imaginemos se nós não tivéssemos essa certeza da vida futura. Como seria? Qual oportunidade nós teríamos de imaginar o que seria o nosso amanhã? O que seria de nós se nós não estivéssemos nessa certeza? Porque nós temos, sim, discernimento para poder saber, através da nossa consciência, aquilo que é certo e aquilo que é errado, através da elevação intelectual e automaticamente da moral. Por isso, nos foi dito que muito será cobrado àquele que muito é dado, ou seja, ao contrário, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto mais nós vamos aprendendo, quanto mais nós vamos compreendendo esta doutrina maravilhosa, para nós é cobrado. Por isso, muitas pessoas têm medo de frequentar um centro espírita, porque alguém diz a ele que eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas não faz a doutrina como a Sueli escreveu aqui, a gente volta a repetir,
A doutrina não cobra nada de nós, ela apenas sugere para que o nosso futuro seja melhor. Assim nós vamos percebendo que a cada mudança que fazemos, né, a cada situação que nós vamos mudando, nós vamos percebendo que estamos melhorando um pouquinho. Então, a nossa esperança é que sejamos hoje melhor do que fomos ontem, para que sejamos melhores na próxima encarnação. E aí vamos seguindo mais um pouquinho. Aí ela nos diz assim, que as conquistas transitórias deixam o coração suspenso porque se sucedem em prismas de variadas expressões. É aquele prisma que cada parte, na verdade aqui não está escrito prisma, está escrito caleidoscópio, que é uma espécie, pela variedade dos vidros de aspecto, não? Então eu imaginei que fosse mais ou menos como um prisma. Quando bate o sol, cada parte daquela reflete uma luz de determinada cor, e ora assim, ora não, ela se funde. Então é o que acontece aqui. Essas conquistas, então, vão deixando o nosso coração suspenso, porque esse prisma de variadas expressões que vão se unindo, e a gente, então, não pode se deixar enfraquecer. Como ela diz aqui no início, temos que ter um objetivo definitivo e definido, um projeto para a nossa caminhada. Então, ela diz aqui, de começo, constitui motivação, porque ferem os sentidos e despertam a competitividade para logo depois ceder o passo às ambições maiores e menos possíveis de se tocar. Então, elas se tornam muito mais fáceis. É com muita simplicidade que nós passamos a fazer determinadas coisas, situações em nossa existência. Então, finalizando o que ela nos passa, reserva-te o amor como o objetivo essencial da tua existência, trabalhando as metas que felicitam os seres e empenhando-te pela autoiluminação e pela autodoação. O propósito sério e digno da tua atual experiência seja o da tua transformação moral para melhor, libertando-te de tudo quanto representa sombras e degradação. Mantém o esforço de alcançar a meta, embelezando-te interiormente para amar e irradiar o amor. É uma lição muito bonita, porque aqui nos ensina que nós temos que ir mudando em nós, fazendo, como ela diz aqui, um esforço de alcançar a nossa meta, embelezando-nos para que a gente possa distribuir o amor, irradiar o amor. Muitas vezes nós encontramos com pessoas que, quando a gente se encontra, que a gente tem a oportunidade de cumprimentar, de abraçar, a gente sente uma energia tão gostosa, uma energia tão amorosa, a gente passa a se sentir tão bem naquela companhia. Aquilo nos faz com que a gente sinta paz, sinta o mesmo amor que ela passa para nós, a gente também sente. É aquela sintonia gostosa, né? E então é isso também que Joana nos pede, para que a gente possa ser assim. Normalmente, quando a gente entra no centro espírita, quando a gente recebe uma
uma visita que a gente tem uma afinidade muito grande, tem muito amor por ela, ou coisa parecida, que a gente vai se abraçar, a gente sente o coração bater com um pouco mais de intensidade do que ele bateria quando a gente, de repente, se encontra com uma pessoa que a nossa afinidade não se equipara. Muitas vezes por algum motivo ou muitas vezes sem motivo nenhum. O que a gente acredita, né, que seja sem motivo nenhum. E então, quando nós encontramos, a gente sente esse envolvimento, esse amor que vai nos tocando de alguma forma, e é uma vibração muito gostosa. É uma situação que vai nos envolvendo. E é isso que Joana nos pede agora, nesta lição. Sejamos, sim, o exemplo do amor. Sejamos o exemplo da paz. Sejamos o sal que tempera todo esse amor, toda essa relação, para que a gente possa ter luz e iluminar o nosso caminho e também iluminar o caminho daqueles que nos cercam. É tão bom, é tão gostoso, é fascinante. Bom, esta era a mensagem da noite. E agora eu vou falar novamente sobre o livro Fonte de Luz. Já contei algumas vezes, vou falar rapidamente. Eu comprei este livro na Feira do Livro, quando cheguei aqui em casa fui ver, eu já tinha um exemplar. Então, nós vamos fazer um sorteio em um dia qualquer, de repente, para as pessoas que estiverem presentes nesse dia. Então, a gente vai, aí a gente encaminha, a gente coloca no correio, seja a pessoa de onde for, e aí a gente vai ficar muito feliz em poder fazer este ato, que aliás é a sugestão do nosso querido irmão do Aloísio. E aí, então, nós vamos, neste momento, fazer a nossa prece, a nossa oração, e pedindo para aqueles que se sintam à vontade, para aqueles que tenham o desejo de colocar a água em um copo, deixe para ser fluidificado, para aquele que deseja colocar o nome aqui na nossa tela, nesta lista que já está aqui. Todos os nomes que forem colocados permanecem aqui, todas as semanas nós vibramos por esses nomes, e é só colocar aqui, e se por acaso naquele momento em que nós estivermos orando, de repente você se lembrar de alguém, eleve seu pensamento, depois coloque aqui, que ele também será e receberá as orações e as vibrações que cabe a cada um de nós. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade maior, a Jesus, o nosso mestre, governador do nosso planeta, o médico das almas, o nosso irmão maior, que conosco sempre está, nos intuindo, nos orientando, nos amparando através dos seus mensageiros de amor. Nós só temos a agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Nós só temos que agradecer por podermos nos unir neste momento, em oração, em vibração, e pedimos que permita a vós, que Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe possa colocar nessas águas o néctar necessário salutar para o nosso corpo físico e para a nossa alma. Que eles possam também derramar as suas bênçãos sobre os nossos irmãos enfermos, aos nossos idosos que estão na casa de repouso, nos asilos, as crianças nos orfanatos, os irmãos presidiários, os nossos queridos irmãos também que não têm um leito
não têm uma casa, não têm aonde receber um alimento, pois vivem andando pelo caminho, muitas vezes em desequilíbrio, sem ter uma orientação, sem ter o amparo nosso de uma criatura encarnada, mas que eles possam sentir neste momento em seu coração o amor, a luz e o envolvimento que o nosso Cristo e o nosso Pai Maior possa direcionar a eles através de seus mensageiros. Agradecemos, Senhor, por podermos estar nessa sala virtual e que as suas bênçãos possam chegar até cada um dos lares, daqueles que aqui estão, daqueles que ainda passarão e daqueles que muitas vezes, por algum motivo, não puderam estar conosco nesta noite, mas que todas as semanas se encontram aqui, juntos de nós, para essas reflexões e este aprendizado. Ilumina, Senhor, o nosso caminho, para que possamos cada vez menos errar, mas que cada vez mais possamos perdoar. Por isso te pedimos, Senhor, serenidade, para que possamos compreender aquilo que ainda não podemos mudar, coragem para poder mudar aquilo que já podemos, mas também dê-nos sabedoria para que possamos distinguir e perceber a diferença entre elas. Sê conosco, Mestre Jesus, e obrigado mais uma vez, e que assim seja. Sueli colocou um nome, já vai para a nossa lista. Wilson, boa noite, você chegou na prece, no momento da prece, mas que bom que chegou. Camila também, seja bem-vinda, já no nosso encerramento. Hoje nós conseguimos encerrar um pouquinho mais cedo, uns minutinhos, porque ultimamente a gente tem ultrapassado este horário. E é bom não ultrapassar, porque afinal, logo às 9 já temos outros irmãos fazendo uso desta tela. Então eu agradeço de coração a oportunidade a todos esses irmãos que estiveram conosco e que na próxima semana nós teremos o capítulo 14, o 14º, que é Viver com Paciência. Será dia 7, na próxima sexta-feira. Espero vocês de coração aberto. Muito obrigada mais uma vez. Beijo no coração de cada um. Feliz semana. E que amanhã, no novo mês, possamos ter mais um mês daqueles de muita paz, de muita fé, de muito amor e muita esperança no futuro. Fiquem em paz. Obrigado mais uma vez pela presença de todos.